Morfeu era mortal. Sonhava muito durante a noite, sonhos fantásticos, maravilhosos, que o enchiam da bonomia com que enfrentava os dias. Um dia, conheceu a Peneia, uma jovem muito bela, com uns longos cabelos de finos caracóis pendentes, como fios de ouro que lhe iluminavam o rosto de linhas tão suaves como um prado primaveril. Era assim que Morfeu a via. Formavam um par tão perfeito que o encontro dos dois parecia provocado pelos deuses. E na verdade tinha sido, mas Morfeu não o sabia. A Peneia era uma deusa. Rebelde e solipsista, era indiferente à sorte dos outros. Preocupava-se apenas consigo e com a satisfação dos seus desejos. O seu avô, Cronos, deus do tempo, irado com o comportamento da neta, enviou-a para o mundo dos mortais para com eles aprender a compaixão. Condenou-a a apaixonar-se por Morfeu e, com ele, aprender a sentir o sofrimento dos outros. Durante algum tempo, a relação de Peneia e Morfeu foi idílica. A bondade, a compreensão e o amor de Morfeu absorviam o feitio individualista e violento de Peneia e devolviam-lhe tranquilidade e conforto. Aos poucos, a Peneia foi-se abrindo aos outros e refriando as suas investidas impetuosas. Morfeu, durante o sono, fazia a catarse dos sentimentos negativos que recebia de Peneia e despertava depois expurgado desses sentimentos. Mas houve uma noite em que a Peneia, deitada ao lado do seu amor, acordou com o seu murmurar durante um sonho. Aproximou a orelha dos lábios de Morfeu, mas não conseguiu perceber o sentido do ronronar do companheiro. De manhã, ainda Morfeu mal tinha aberto os olhos, a Peneia pediu-lhe para descrever o seu sonho. Morfeu, sincero, contou-lhe como, no sonho, vivia um caso amoroso com Eris, deusa da discórdia e filha da noite, e de como, quando acordou, sentiu um enorme alívio por haver a ela, a Peneia, ali a seu lado. Na noite seguinte, a Peneia não conseguiu adormecer a imaginar Morfeu, a seu lado, a traí-la com Eris. O ressonar do seu amado, durante o sono, transformou-se na imagem insuportável deste, abraçado à deusa, a sussurrar-lhe palavras de amor ao ouvido. Num ímpeto incontrolável de ciúme e raiva, a Peneia agarrou na sua almofada e sufocou, usando o peso do seu corpo, aquele som de traição. Passado o frenesim alucinado, retirou a almofada de cima da cabeça de Morfeu, que estava imóvel, de boca aberta, num grito silencioso. Ao ver o cadáver do seu companheiro, a Peneia chorou de modo excruciante, batendo desesperadamente no corpo de Morfeu, como que tentando trazê-lo de volta à vida, desejando ardentemente que o tempo voltasse atrás. Cronos ouviu os lamentos de Peneia. Ao perceber, no entanto, que a dor que ela sentia era pela sua perda e não pelo infortúnio de Morfeu, condenou-a a reviver a sua relação com Morfeu até que aprendesse o que ainda não tinha aprendido. A pedido do deus Tempo, Hefesto criou uma máscara e Éolo uma caixa de vento, com que insuflam ar nos pulmões de Morfeu, trazendo-o de volta à vida. E é assim desde então. Todas as noites, a Peneia está condenada a sufocar o seu amor durante o sono, até que aprenda o sentimento de compaixão.